Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. Vamos nos assentando, você que trouxe a Bíblia, você que trouxe a sua arma, olha para o teu irmão do lado que não trouxe a Bíblia e falou, cadê a sua arma, amado? Porque aquele que não permanecer não vai aguentar. E eu louvei e bendisse a Deus por estar aqui hoje, aniversário das aparições, da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima. Aquela que cumpriu verdadeiramente, nós chamávamos aqui, que vai ser uma noite, um fogo de Pentecostes, que Nossa Senhora vai interceder. Aquela que cumpre literalmente uma ordem do Senhor. Ontem, a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, a solenidade de ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele volta ao Pai para que viesse o Paráclito. Então nós vamos pegar novamente o Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos do 14 ao 18. Apenas para recordarmos a palavra de ontem e entendermos, Carlos trazia para nós Zaqueu. Zaqueu se lascou, assim que nem Carlos. Subiu na árvore para ver Jesus, Jesus viu você primeiro, filho. Amém? E ele que te trouxe aqui nessa noite. Creia nisso, foi o Senhor que te traz, é o Senhor que te traz todas as segundas-feiras. Lendo engano que é você que vem. Mas ele está insistindo com você. Ele está dizendo, não tem mais tempo. Nós estamos vendo as dores dos nossos irmãos gaúchos. Lugares onde a água começou a chover, daqui a pouco estava invadindo tudo. Não temos mais tempo. Aqui na solenidade de ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, encontraram? Amém ou misericórdia? Então veja, o que fez aquele homem, o que fez Zaqueu não deixar Jesus entrar na casa dele quando ele era um homem cheio de pecado. Primeiro ele se purificou. E nós que recebemos Jesus na Eucaristia não buscamos mais a confissão. Não rezamos mais. Nos acostumamos com Jesus. Achamos que ele é nosso amiguinho. Mas Zaqueu foi visto primeiro pelo Senhor e recebeu essa graça de receber Jesus na casa dele, mas não deixou Jesus entrar, ainda vivendo naquela situação de pecado. E nós comungamos, vamos à igreja, vemos a grupo de oração com o mesmo pensamento. Entra segunda, sai segunda, passa pelo domingo, passa pelo sábado, passa os outros dias da semana. A igreja durante esses dias está reunida e muitas comunidades estão acontecendo a novena de Pentecostes. Nós estamos aqui, no sábado terá a vigília de Pentecostes e às vezes nós entramos do mesmo jeito, saímos do mesmo jeito que entramos. Por quê? Porque nós não convidamos, não preparamos a casa para que o Senhor entre e não fomos obedientes. A palavra de Deus diz no versículo 14, por fim apareceu aos 12. Jesus apareceu aos 12. Quando estavam sentados à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração. Por que será que a nossa vida ainda não mudou, amados? Porque nós somos duros de coração. Preciso mais de ti. Não era isso que nós cantávamos? Preciso de ti. Mas eu estou com o coração duro. Eu tenho uma incredulidade. Eu trago nos meus pensamentos as minhas convicções. Mas não é possível que Deus não vai me abençoar. A causa que eu estou pedindo é uma causa justa. Jesus censurou os 11 que caminhou com ele. Que caminhou, que conheceu, que tocou no Senhor. Aqueles que era tão esperado. Jesus censurou os seus discípulos pela incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que tinham visto ressuscitado. Eles não acreditaram. Quando as mulheres chegaram para eles e disseram, olha, o Senhor ressuscitou, o corpo do Senhor não está lá. Quando Pedro chegou e João e conferiram, eles não acreditaram. Você acredita verdadeiramente que o Senhor ressuscitou?
E nós pedimos na outra canção, que é mais sério, Espírito da verdade, por que que você mente? Por que que você continua nos vícios? Espírito da verdade, já não quero o que não te agrada. O Senhor já mostrou o que não te agrada, não agrada no seu proceder, no seu pensamento, no seu sentimento. Renuncio ao que nos afasta. Será? E a gente está querendo que o Senhor faça obra em nós. E ele continua dizendo, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Palavra de salvação. Palavra da salvação. Toma posse disso, é para nós que o Senhor está falando hoje. Não é mais para os discípulos, eles já foram. Nós somos os discípulos deste tempo. O Senhor está nos chamando a atenção, para de ser incrédulo. Acredite na oração que você faz, mãe, na oração que você faz, pai, homens, mulheres, pedindo mulheres de Deus para o sacramento do matrimônio. Acredite, no meio dessa tragédia, há pessoas crendo que o Senhor virá em seu socorro. Bens materiais nós conseguimos depois com o nosso trabalho, mas a vida não. Mas eu creio que o Senhor está conosco. E repararam que os lugares onde não foram destruídos, sempre Nossa Senhora estava presente? Ou era uma capelinha, ou era a imagem de Nossa Senhora? É o tempo em que Nossa Senhora, totus tui, Maria. Nós cantávamos aqui, encha o nosso coração. Acho que Jesus vai precisar encher nossa cabeça. Assim como Paulo. De Saulo se transformou em Paulo, em pequeno, porque a cabeça dele não deixava ele acreditar neste Deus. E agora nós vamos lá, no Evangelho de São Lucas, passando algumas páginas, no capítulo 24, no versículo 13, mais precisamente, quando Jesus se encontra com os discípulos, então ele falou antes. Ele aparece, ele pede para que esses discípulos anunciem o evangelho ao mundo inteiro. E que evangelho que é esse? O evangelho de Cristo. Amai-vos uns aos outros. Amai vossos inimigos, como a ti mesmo. Convertei os vossos corações. Nós precisamos converter o nosso coração para Jesus. Continuarmos acreditando, você chega aqui de um jeito, escuta a palavra, louva, recebe os milagres, vai ali fora e volta à vida velha. É preciso uma conversão, ter coragem de deixar aquilo que você já foi, deixar a vergonha de lado. A gente não tem vergonha para gritar num show secular, mas tem vergonha de louvar o Senhor. Precisa estar estimulando para falar um glória. Precisa estar estimulando para dizer aleluia. E veja, Jesus vai caminhando com aqueles dois homens que estavam voltando para Emaús e reclamando, olha, até as mulheres vieram falar que Jesus ressuscitou, enfim, mas aí não aconteceu nada. Olha o que Jesus diz, por isso que às vezes a gente tem que dizer, Jesus, encha a minha cabeça, porque a cabeça que está desvirtuando neste século, está desvirtuando as pessoas de crer verdadeiramente em Deus. Veja ali no versículo 25 do capítulo 24. Jesus lhes disse, eles ali murmurando, reclamando, para de alimentar o cão. Nós já vimos tudo isso, está escrito aqui na palavra. Nós não estamos recebendo uma coisa nova, já aconteceu, igreja. Você já foi batizado no seu batismo, você recebeu o Espírito Santo, agora você precisa pedir essa graça de ter essa efusão novamente sobre a sua vida, agora é uma porção dobrada. Olha o que Jesus diz para esses homens que estão ali reclamando. Ele diz assim, não reconhecem Jesus. Jesus disse-lhes, ó gente sem inteligência. Acho que ele quis dizer outra coisa, mas fala, Jesus vai para a Bíblia. Então falou, ô povo burro. Mas Jesus vai para a Bíblia. Então escreve aí sem inteligência.
Como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciavam os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante. Nós não somos imagem e semelhança de Deus. Nós tínhamos que reconhecer o irmão Jesus. Nós tínhamos que reconhecer pela santidade. E Jesus foi falando, eles foram ficando empolgados, o coração começou a queimar, mas Jesus teve que se mostrar, partir o pão, porque eles ainda não tinham entendido que o Senhor estava ali. O irmão disse: paira sobre nós o Espírito Santo. Eu creio verdadeiramente, onde o esposo está, a esposa está, onde a esposa está, a milícia celeste está, o Senhor está. Você crê que Jesus está aqui? Que ele disse que ao anunciar o evangelho, anunciar a palavra dele, a mudança de vida, e milagres aconteceriam. Por que você não acredita? Aí nós vamos lá em Atos dos Apóstolos. Jesus fez um pedido, aliás, ele deu uma ordem: permaneçam em Jerusalém. Eu não sei, irmão, se você estava lá ou você foi em Itaporã nessa hora. Eu não sei quantas pessoas estavam em Jerusalém com os discípulos. Eles saíam e voltavam, entravam na sala de cima, do andar de cima, onde eles costumavam rezar. Então isso era uma prática de todos os dias. Alguns foram muito obedientes, outros foram embora. Mas Jesus diz: permanecer em Jerusalém até que a promessa que meu Pai fez para vós aconteça. E nós estamos começando a atropelar o Senhor. Nós não estamos esperando, mas o pior, nós não estamos esperando, nós estamos fazendo o que o Senhor pede, estamos fazendo as coisas que nós achamos que deveríamos fazer. Mas aqueles que permaneceram, aqui no 2, em Atos dos Apóstolos, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por quê? Porque toda segunda-feira vinha para o grupo de oração. Se você veio hoje, você vai receber a graça. Mas se você vem só de vez em quando, tem que ser obediente, como Nossa Senhora foi obediente. Imagina uma mãe que recebe uma menina que muda toda a história dela. Depois o anjo não fala mais com ela, fala com José. Ela sai de um canto, vai para o outro, vai para Belém, de Belém vai para o Egito, depois volta para Nazaré. E a gente fica tão apegado a cacarecos. Viram na enchente, todo mundo perdeu tudo. Mas o fato de reencontrar um ente querido era muito melhor do que encontrar uma TV. Não é? E ela cumpriu. Ok, chegou ali nas bodas, depois ela esteve com Jesus, foi até a cruz, acabou o trabalho dela. Não! Jesus nos deu como mãe e nos deu a ela cabeças duras. Até neste ano 2024, ela sabia. Jesus já sabia quem aqui estava dando como filho. Para ela estar junto. E a gente vai entender a importância desse 13 de maio, nessa pregação de hoje. Então Nossa Senhora estava aqui, a palavra ela diz que estava Maria mãe de Jesus, estavam os irmãos dele, estava o zelador, Judas, irmão de Tiago, enfim, foi dizendo 100 e poucas pessoas estavam naquela sala, todos os dias, igreja, todos os dias. Eles não saíam muito longe, eles iam até o Horto das Oliveiras e voltavam, que dava 1000 metros, porque era o período que eles podiam caminhar para chegar a tempo, antes do pôr do sol, para não desobedecer leis. Todos os dias, eles estavam ali, entrou um vento impetuoso, e apareceram línguas de fogo. Oh, glória! Entrou aqui, não entrou, igreja? Quando você cantou, pediu o Espírito da verdade, entrou ou não entrou? Dá um glória a Deus aí, igreja. Se você está cheio do Espírito Santo, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aplauda o Senhor.
Se é o que você veio buscar aqui, dizer, Senhor, eu não quero mais ficar inerte, vendo as coisas acontecerem. Eu quero ser um daqueles escolhidos. Eu quero ser, Senhor, enche-me, enche a minha cabeça, enche o meu coração. Enche, Senhor, coloque as minhas mãos ao teu serviço, os meus pés, o meu corpo, o meu ser. Sim, Senhor, quero anunciar o evangelho a toda criatura, até os confins do mundo. É o evangelho de Cristo, não é um evangelho adaptado. Amém? E aí São Paulo, quando chega lá em Efésios, que a gente reza, lá no cerco de Jericó, rezem por mim no Espírito, para que eu anuncie com desassombro, sem medo, o Evangelho de Cristo. Eu não falo mais do Senhor. E Nossa Senhora estava ali. E veja, de tempos em tempos o povo se afasta do Senhor. Jesus deu uma bronca nos seus discípulos, porque eles não estavam crendo. Eles que foram educados, preparados durante 3 anos. A gente desvia. O Senhor não esquece do seu povo. Mandou o Espírito Santo, e nós podemos clamar esse Espírito Santo todos os dias para conduzir-nos nas nossas ações. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, Santa Mãe de Deus, conduza-me nas minhas ações, nas minhas decisões, tira toda a palavra maldita da minha boca, coloca, Senhor, decisões acertadas que venham do coração de Deus, que a partir de hoje alguém que chega na minha presença, sinta o teu cheiro, Senhor, sinta o cheiro de santidade, vontade de te buscar, de abandonar a vida velha. Deseja isso, há um preço, mas a glória, a salvação. Hoje eu vi um padre dizendo assim, que ele viu uma cena interessante, um soldado, um militar, sem que circunstância, desceu de um ônibus, provavelmente da guerra, e ele mexendo ali no seu bolso, ele foi procurar um isqueiro, que era uma lembrança do pai, do avô, eu não sei, e ele começou a chorar copiosamente, porque ele perdeu esse isqueiro que era uma lembrança. Aí ele disse assim, que interessante. Eu não vi ninguém chorar porque perdeu Deus. Nós precisamos chorar. Chorar e dizer, Senhor, eu não quero te perder. Eu não quero que te afasta de mim. Eu não quero mais, eu renuncio. Mas daqui a pouco estou eu lá, endeusando as outras coisas. Em vez de ajudar. Eu vejo tanta gente dizendo, olha, sabe por que está acontecendo isso no Rio Grande do Sul? Porque construíram casa no lugar errado, porque foram mexer com a natureza, porque a mãe terra, porque aquele raio que o parta. É hora de nós fazermos aquilo que o Senhor pede, é a caridade, é fazer o bem sem olhar a quem. Tem gente rico misturado com pobre, gente cuidando dos outros, crianças ficando órfãos, mães ficando sem filho. Você pensou nisso nesse Dia das Mães? Mãe que viu o bebê sendo levado pelas águas, e não pôde comemorar o Dia das Mães como você comemorou. É anunciar com desassombro, mesmo na dor, dar glória a Deus, mesmo no sofrimento, dar glória a Deus. E veja que Nossa Senhora que foi fidelíssima, o Senhor vendo esse povo, desobediente, Ele permite que Nossa Senhora venha e apareça ao padre Golbe, dizendo o seguinte, 13 de maio de 1976, tantas aparições de Nossa Senhora nos convocando de novo, aquilo que o Senhor pediu, seja obediente. Consagrai-vos ao meu coração imaculado. Hoje, filhos prediletos, recordai a minha vinda à terra, na pobre cova da Iria em Fátima. Vim do céu para vos pedir a consagração ao meu coração imaculado. Por meio de vós, sacerdotes, do meu movimento, quanto pedi, então, está agora a se realizar. Consagrai-vos ao meu coração imaculado e levai as almas confiadas a vós e esta consagração querida por mim própria. Nossa Senhora está pediu em 1976 e ela voltou novamente, que neste período de julho a agosto deste ano, de 2024, consagre os filhos, crianças, consagre a sua família, porque nós passaremos por uma grande tribulação, ainda não é a tribulação final. Coisas horríveis estão para acontecer. E ela disse, desde aquele dia já passou tanto tempo, naquele período, em 1976, 59 anos.
Houve também a Segunda Guerra Mundial, predita por mim como castigo permitido por Deus para a humanidade que infelizmente não se arrependeu. Zaqueu, que nem convivia com Jesus, o centurião nem convivia com o Senhor, a cananeia não convivia com o Senhor, ouviu falar. Raabe sabia que vinha se aproximando de Jericó, um povo que tinha um Deus poderoso, um Deus vivo. Pediu a salvação não só dela, mas da família dela inteira. E por que você resiste? Por que você não se arrepende? Por que não perdoa? Agora viveis os momentos em que o dragão vermelho, isto é, o ateísmo marxista, se espalhou por todo o mundo. Nossa Senhora pediu em 1937 no Brasil, no Pernambuco, em Simples, para rezarmos o terço, para rezarmos o rosário, para o comunismo não entrar no Brasil, porque já estava manchado. Tem gente que torce o nariz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como não tem? É a mãe de Deus que está pedindo para nós. Que Deus é esse que se inclina. Porque os falsos deuses querem mais que você se exploda. Ela diz, causando estragos cada vez maiores nas almas, conseguiu verdadeiramente seduzir e precipitar um terço das estrelas dos céus. Essas estrelas no firmamento da igreja são os pastores. Sois vós, meus pobres filhos sacerdotes. Não servirão de confirmação destas palavras o que disse o vigário de meu filho, ao confirmar que hoje são os amigos mais queridos, até os convivas da mesma mesa, os sacerdotes e os religiosos que atraiçoam e se revoltam contra a igreja? Eita Deus, parece que está falando hoje. Parece que está falando hoje. Sacerdotes que convidam para fazer ecumenismo. Quando aqueles meninos se ajoelharam na porta da igreja de São Jorge e rezaram o terço, o sacerdote que convidou para lavar as escadarias, o ocultismo, ainda disse assim, você não pode, disse para o rapaz, você não pode fazer os outros engolir a sua fé. O Senhor é que não pode querer fazer que nós engulamos a fé dos outros. Nossa Senhora é muito atual. A palavra de Deus é muito atual. Esta é, pois, a honra de recorrer ao grande remédio que o Pai vos oferece para resistir às seduções do maligno e para vos opor à verdadeira apostasia, se opor à verdadeira apostasia que se propaga cada vez mais entre os meus pobres filhos. Consagrai-vos ao meu coração imaculado. Não é moda se consagrar a Nossa Senhora. É atender a um pedido dela, que o próprio Deus permitiu que neste tempo nós entrássemos no reinado de Maria. Totus tui, Maria, sou todo teu, toda tua, tudo que é meu. Há uma pregação em que a pregadora dizia assim, se Nossa Senhora fosse na sua casa hoje, ela encontraria uma roupa decente para usar? Um dia de chuva, e a roupa dela tivesse molhada, você entregaria aquela roupa indecente de academia? Quando vem uma católica falar que na academia, nós católicas podemos fazer academia, mas não usa cropped, não usa roupa colada, não usa roupa branca. Acha ruim. Não use biquíni, acha ruim. Os homens se embebedando excessivamente. Piadinhas sexualizadas o tempo todo. Nas festas de família, nas festas de escola, as músicas que se colocam, nenhum pai se levanta. Ninguém se levanta e diz, aqui eu não fico. Onde não me cabe os meus filhos. Onde não cabe os meus filhos, onde cabe minha família, não me cabe. Vai vir a exposição aí. O povo está morrendo, não está? Teve gente que saiu daqui para assistir o show daquela moça lá. E o povo embaixo d'água. Tudo contra a Santa Igreja, a Nossa Senhora. Um ritual. É disso que Maria está falando para nós.
Sereis protegidos e defendidos por mim mesma. Sereis consolados e fortalecidos por mim. É esta a hora em que meu apelo deve ser aceito por todo sacerdote que quiser manter-se firme e fiel. Cada um se consagra a meu coração imaculado. Por meio de vós, sacerdotes, muitos de meus filhos farão esta consagração. Se o seu pároco, se o seu sacerdote, se o seminarista ainda não se consagrou, reze, igreja. Nós temos que interceder por eles. É a vacina que, como mãe carinhosa, vos dou para vos preservar da epidemia do ateísmo que contamina tantos dos meus filhos, levando-os à verdadeira morte do espírito. Estes são os tempos preditos por mim mesma. É a hora da purificação. Então Jesus pede-nos lá no Evangelho de São Marcos, para nós crermos, para nós nos convertermos, para nós recebermos o Espírito Santo, para nós clamarmos todos os dias. A nossa casa tem que ser um verdadeiro cenáculo. O nosso trabalho, o nosso carro tem que pegar fogo. Que o bombeiro tem que ser chamado. Ei, aquele cara lá anda num carro pegando fogo, mas que não se consome, porque é o Espírito Santo de Deus que está com você, que não te deixa tomar decisões erradas, que transforma todo o seu ser. Permita o Espírito Santo de Deus te quebrar por dentro como na olaria. Deixa ele te quebrar. Fala, quebra, Senhor. Quebra tudo. Todas as minhas convicções. Paulo não era um homem ruim. Paulo era um homem judeu, um homem que acompanhava tudo que pedia a lei. Mas ele precisou ser derrubado da soberba, do orgulho. Ele foi preparado pelo melhor sacerdote, que era Gamaliel, o melhor professor. Mas ele ouviu a voz do Senhor. Jesus falou para nós neste evangelho: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A sua vida é o evangelho. Tem gente que não precisa falar nada, a vida dela é o evangelho. Como São Francisco, tem uma voltinha para fora ali do mosteiro e voltou, falou isso. Não vai pregar, não? Se a sua vida não for o próprio evangelho, então do que vale você falar? Então seja obediente ao Senhor. Qual é a voz que você tem ouvido? Pergunta para o seu irmão qual é a voz que ele tem ouvido. Talvez a voz da dor na coluna, da dor de cabeça, da contaminação, da raiva, do desamor. Pergunta! Qual é a voz que você está ouvindo? Olha para o teu irmão do lado, abre a boca e pergunta qual é a voz que você está ouvindo. Porque você está perguntando para ele, está perguntando para você. Qual é a voz que você está ouvindo? Porque a voz que está sendo falada aqui, a voz aqui que está sendo usada para falar para os discípulos e para nós, é a voz do Senhor. É a voz do amado. E ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, amado, será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas. Você escuta a palavra de Deus, você escuta o louvor, você recebe oração e no final você ainda fala, reza por mim. É o Senhor que faz a obra. O centurião não precisou nem que o Senhor fosse até a casa dele. Olha onde foi parar a oração desse homem, que era um pagão. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Na oração eucarística. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Olha a oração que Tobite ensinou a Tobias, porque ele não era um patriarca. Então ele disse, meu filho, ande nos caminhos do Senhor, siga as suas leis, para que ele te conceda o convívio dos eleitos. E para finalizar, anunciarão serpentes, e se beberem algum veneno, porque em muitos lugares nós somos envenenados. Veja São Bento, foi envenenado dentro do próprio seminário. Se beberes algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Por que a sua oração ainda não surtiu
O efeito que não é você que cura, é o Senhor. Porque você não tem estendido a sua mão. Porque o seu coração está petrificado. O Senhor, nesta noite, Ele quer fazer cumprir a promessa que Ele fez, a profecia que Ele fez por meio de Ezequiel. Arrancarei do teu peito um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Vai doer muito. Mas dentro dele o Senhor, Ele não vai colocar, Ele vai meter o Espírito Santo. Então receba o Espírito Santo de Deus.